mais uma aula do curso do Núcleo de Empreendedorismo da USP para Startups. E essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre crescimento, né? A gente já falou sobre como desenvolver uma ideia, sobre como ver o mercado, como validar, como desenvolver o negócio. E agora a gente passou por essa fase inicial, começou a entender, começou a ver que dá certo o negócio. E aí a gente vai começar a focar em crescimento. Adquirir novos usuários, crescer, utilizar um pouco de marketing. E o que a gente fala para as nossas startups, o que a gente dá em sala de aula, o que a gente faz aqui na USP quando o assunto é crescimento de startups. Bom, primeiro a gente tem que entender que startup é um negócio pequeno, extrema incerteza, um mercado super difícil e quase nenhum dinheiro. A gente sabe que grana é curta para startup e o crescimento tem que ser rápido, então é sempre importante pensar em estratégias, às vezes estratégias iniciais sem caixa nenhum, às vezes estratégias já de aquisição paga, mas começar a pensar em como fazer crescer, né? Então, entender que marketing são 4 pontos, né? Produto, promoção, praça e preço. A maioria dos pontos a gente já cobriu em outras aulas e hoje a gente vai se concentrar em promoção. Então, quando a gente fala de marketing, autor clássico aí, Kotler, ele fala dos 4 P's e agora a gente vai concentrar no P de promoção. Então, uma coisa importante sobre growth, né, sobre crescimento, é que existem alguns termos bem específicos, algumas siglas que a gente gosta de explicar para a pessoa entender como andar nesse meio aí de startups e crescimento. O primeiro ponto é o custo de aquisição do usuário, que é o CAC, que eles sempre colocam, e o Lifetime Value. O que são essas duas coisas, né? O CAC, né, o custo de aquisição do usuário, é o tanto de recurso financeiro, né, que você gasta para adquirir um usuário. Então, você gasta aí um salário de um cara de marketing, você gasta R$1.000 em campanha, você gasta um monte de coisa para adquirir um usuário. Então, o meu custo de aquisição do usuário, sei lá, é R$300. E o Lifetime Value é o quanto que esse usuário te dá de receita durante a vida inteira dele no seu negócio. Por exemplo, se o seu usuário ele entra no seu marketplace, por exemplo, e ele consome aí um celular a cada ano e ele usa a sua plataforma durante 3 anos. Então ele vai dar aí R$3.000 nesses 3 anos. Então você pode até fazer umas fórmulas para ver valorização, mas por alto o lifetime value desse cara é R$3.000. Se for um usuário que te dá R$500 por mês assinando o seu produto e ele fica 6 meses e geralmente sai depois, então é um usuário que te dá R$3.000. Então entender aí o lifetime value é entender quanto que esse cara te dá de dinheiro quando você adquire, né? Você adquiriu esse cara, ao longo da vida dele ele vai te dar quanto? Então geralmente não, a gente sempre fala, no mínimo seu lifetime value tem que ser maior do que o custo de aquisição do usuário, no mínimo, né? Ele tem que ser muito maior, para fazer valer toda a conta. Então é muito bom saber isso, até porque na hora de tomar decisão você sabe quantas pessoas você vai adquirir gastando tanto, quanto que isso vai te dar de retorno, como melhorar esses números, quais esforços eu posso fazer para melhorar esses números, porque isso influencia diretamente no seu crescimento. Porque a partir do momento que você tem um dinheiro e você sabe que o seu usuário ele te dá X reais a mais que o seu custo de aquisição, você percebe que você pode colocar muito dinheiro em propaganda, muito dinheiro em promoção, dou desconto para o primeiro usuário, primeira corrida de graça, essas coisas de aplicativo de táxi, que você entende que isso tudo é uma estratégia de aquisição de usuário porque o lifetime value dele é bem melhor. Então, geralmente, o investidor, quando coloca muito dinheiro para crescimento, é nesse sentido. Um outro ponto, 2 taxas que a gente considera muito importante para crescimento é a taxa de conversão e a taxa de atrito. Taxa de conversão é, uma campanha minha acessa 5.000 pessoas. Quantas realmente viram meus clientes? 5 pessoas só? Nossa, minha conversão é muito baixa. Minha conversão está lá embaixo. Como é que eu posso melhorar? Eu posso melhorar a experiência dela entrando? Eu posso melhorar a experiência dela na minha plataforma? O que está fazendo essa conversão ser tão baixa? Melhorar a taxa de conversão é talvez a base de toda startup, né? A gente passa o dia inteiro olhando os números para entender como melhorar a conversão. A gente vai falar um pouquinho mais dessas coisas na aula de produto, mas é importante entender a influência da taxa de conversão para o crescimento. Porque de nada adianta você fazer uma campanha para atingir 1.000 pessoas, sendo que no final você converte 1 ou 2. Para isso a gente indica entender um pouco métricas para piratas, que a gente fala,
que Métricas para Piratas sempre fala que é um funil bem grande de chamar a atenção do usuário, adquirir o usuário voltar na sua plataforma, depois disso o usuário gerar receita e recomendar você para outro cliente. Então você entender que desde chamar a atenção, depois o usuário ficar na sua plataforma, depois ele começar a frequentar a sua plataforma, ele te gerar receita e até recomendar para outras pessoas, é um funil muito grande e entender isso é chave para a startup. E uma outra taxa é a taxa de atrito, que está ligada a o cara entrou na sua plataforma, depois de um mês ele saiu. Está entrando muita gente, mas depois de um mês elas param de usar meu aplicativo, elas param de entrar no meu site, elas param de se engajar no meu blog, elas param de fazer as coisas. Essa é a taxa de atrito, é a taxa de saída, de perder o seu usuário dentro da sua plataforma. Entender taxa de atrito influencia muito no seu crescimento, porque essas pessoas que ficam são as que vão criando comunidade. Uma vez a gente teve uma aula aqui com um vice-presidente de crescimento do Facebook e o cara ele falava muito sobre isso, assim, sobre como o Facebook pensava em atrito, como o Facebook criava momentos mágicos que fidelizavam o usuário na plataforma porque ele não saía. Então, essas plataformas de alto crescimento, geralmente têm uma atenção à taxa de atrito, elas fazem até o oposto, né? Elas criam momentos que, em vez de perder o usuário, se gruda de um jeito que você não perde ele, é fazer um lock-in do usuário. Então, a taxa de atrito também é um ponto muito importante. É sempre bom você ter esses quatro conceitos bem numéricos, assim, bem anotado, porque marketing hoje em dia, especialmente para startup, a gente fala que é data-driven ou data-informed, que é um cara muito viciado em número, muito viciado em dados, que toma decisões concisas e bem conscientes sobre cada item desses. Então a gente falou um pouquinho das taxas e agora é importante só pensar em alguns conceitos ligados às estratégias. É importante que vocês pesquisem, porque essa é uma aula bem superficial, bem introdutória. A gente vai passar alguns pontos de estratégias de marketing que estão sendo utilizadas por startups. Então, mais para você pegar um pouco disso, mergulhar nos sites, em blogs, para entender melhor. Então, primeiras estratégias bem utilizadas é o conceito de inbound e outbound marketing. Entender que bound, é boundaries, que são os limites, digamos que os limites das startups. Então, inbound é uma produção de marketing com os recursos que já estão dentro dos limites da startup, mais passivo, com o que eu tenho, eu produzo dentro de casa e eu atraio as pessoas para dentro dos meus limites, para dentro da minha casinha. E o outbound eu vou para fora, eu vou para a casinha das pessoas, acessá-las e ganhar os clientes. Então, inbound é muito utilizado em startup. Por exemplo, inbound marketing é marketing de conteúdo, produzir textos. Eu sou uma startup que eu quero criar um sistema de gestão de serviços para personal trainer. O cara tem todo o sistema de treino dele, ele tem toda uma organização, ele tem o sistema de pagamento, está tudo organizadinho ali. Como é que eu adquiro esse usuário sem gastar muito dinheiro? Eu começo a estudar muito sobre esse conceito de personal trainer e começo a criar um blog sobre dicas para você ter mais clientes como personal trainer, dicas para você organizar suas finanças como personal trainer. Tudo isso vai chamando a atenção dos personal trainers para o seu serviço, para o que você faz, e aí no final do texto você fala, conheço um novo serviço de gestão de dia a dia do personal trainer, de gestão de carteira de clientes do personal trainer. Ou seja, eu produzi conteúdo sem sair da minha caixinha, sem gastar muito dinheiro e conseguir acessá-los. Tem gente que utiliza os influenciadores, então já são blogueiros, por exemplo, de academias, blogueiros de vida saudável, essas coisas, que eles são pagos para produzir textos patrocinados, digamos assim. Então, os textos deles chamam a atenção para o seu blog, para a sua plataforma, para o seu serviço, para o seu produto. Então, influenciadores e marketing de conteúdo são muito utilizados. Produção de eventos, por exemplo, criar um evento dos personal trainers de treinamento para personal trainer. Às vezes um evento gratuito, mas que atrai esse público todo que você quer para testar a sua plataforma, para começar a usar o seu site. E a gente tem atualmente os webinars, que são cursos, palestras, workshops, até eventos online, digitais. Então eu coloco uma webcam e dou um curso, um workshop para o personal trainer organizar melhor suas finanças. É um ótimo jeito, é um jeito barato, eu uso o conhecimento que eu tenho, não gastei quase nada e eu acesso um monte de pessoa. Então, saber fazer uso disso, de redes sociais, para acessar essas pessoas é um ótimo jeito
de crescer sem gastar muito dinheiro. Os outbounds são time de venda, pegar pessoas e ir para fora para acessar. Tem também no outbound mandar e-mail, mandar isso, mandar aquilo. Atualmente a gente já tem o Cold Inbox no Facebook, o Cold Comment no Facebook, que é tentar acessar pessoas específicas mandando um inbox desconhecida, mas sabendo escrever um e-mail, sabendo escrever um inbox, sabendo escrever um comentário, sabendo um timing para acessar essas pessoas, é muito interessante. Aqui a gente já teve startup que tinha uma pessoa muito importante que eles precisavam conversar. O cara ficou de madrugada esperando essa pessoa postar no Facebook e ele foi o primeiro a comentar divulgando a plataforma. E assim ele conseguiu uma reunião com essa pessoa. Então foi de graça, inclusive, e ele fez o outbound marketing, né? Ele foi atrás da pessoa, foi na casinha da pessoa para resolver. E o último ponto, que aí fica para vocês pesquisarem mais, porque é mais profundo, é o Growth Hacking, né? Tá todo mundo utilizando esse termo, que o hacking nada mais e aí vem o conceito do MIT, de outras coisas, que é ir bem fundo, explorar bem o limite do que é possível, está bem ligado à questão de programação, porque com a programação você consegue conhecer sistemas e quebrar sistemas e assim acessar mais gente. A gente tem estratégias de growth hacking aqui no Neo que deram muito certo, utilizando programação, utilizando um pouco de crawler, utilizando algumas coisas assim, mas esquece esse ponto e pensa que growth hacking é você entender profundamente um sistema, explorar o limite dele, compreender como é que ele funciona para aproveitar de brechas que te façam crescer de uma maneira exponencial, de uma maneira muito mais rápida e muito mais profunda. Já tem diversos blogs, textos sobre growth hacking, já tem muita gente falando sobre isso. A gente indica aí o Marco Gomes, o Matt Montenegro, tem uns caras que já estão falando muito bem sobre growth hacking, sobre estratégias de crescimento utilizando growth hacking, a gente indica aí. Então crescer em startup é sempre pensar em jeitos baratos de crescer muito e muito rápido. A gente espera que tenha sido útil aí para vocês e valeu, gente!